tenham o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Portanto, Jesus não é apenas um Deus para ser adorado. Jesus também é um exemplo a ser seguido e reproduzido. Se Cristo não for reproduzido em nossas ações, seremos envergonhados pelos nossos pecados. Por isso que um cristão não se define pela igreja que ele frequenta, mas no Cristo que ele imita. No encontro passado, nós iniciamos uma reflexão sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E subordinado ao capítulo de número 1, nós falamos um pouco sobre ter ânimo em tempos difíceis. Nós refletimos sobre o que fez Paulo ver beleza e se alegrar mesmo estando encarcerado, mesmo estando preso. E agora no capítulo de número 2, Paulo vai tratar sobre a importância da unidade da igreja. Até porque, né, gente, é na unidade que encontramos forças para suportar os dias difíceis, os dias de tribulação, o dia mau. No verso 2 do capítulo 2, Paulo recomenda que todos da igreja pensem a mesma coisa. Que todos se amem ou amem de todo o coração. Que todos sejam unidos de alma. E que todos tenham o mesmo sentimento. Ouvindo ou lendo isto, parece que nós estamos dando a descrição de uma igreja perfeita, né, gente? E é. Por isso que é importante se perguntar todos os dias: por que eu faço parte de uma comunidade? Qual é a minha disposição na missão do reino de Deus? Eu amo a igreja corpo de Cristo ou eu só vou para a igreja templo? Com que sentimento nós estamos servindo a Jesus? Paulo, por exemplo, no capítulo de número 1, ele se apresenta como escravo, como servo de Cristo. O sentimento de Paulo para com a igreja não é só de simpatia ou de participação, é de serviço, é de compromisso. Paulo não é um simpatizante da igreja. Paulo entendeu que ser discípulo de Jesus é ser servo de Cristo e da igreja. E no capítulo de número 2, ele vai convidar a igreja a viver profundamente esse sentimento de servo. Vamos ler junto aqui? Quero convidar você para nós lermos a carta que escreveu Paulo aos Filipenses no capítulo 2, do verso 5 a seguir, que diz assim: tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, Paulo abre o trecho que acabamos de ler recomendando à igreja a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E intrínseco a essa declaração de Paulo, nós encontramos pelo menos duas verdades importantes e que devemos considerar. A primeira é que Jesus não é apenas um Deus para ser adorado. Jesus também é um exemplo a ser seguido e reproduzido. O próprio Jesus declarou isso em João 13,15, quando ele diz: eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. A segunda verdade que está intrínseca nessa declaração é que a mesma disposição que move o mestre devem também mover os seus discípulos. Isto é, quem não ama e não age como Jesus, não é discípulo de Jesus, não pode ser considerado discípulo de Jesus. Por isso que um cristão não se define pela igreja que ele frequenta, mas no Cristo que ele imita. Quando Paulo fala de ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus,
ele não está se referindo ao que sentimos, aos nossos sentimentos, mas ao que nós entendemos sobre o Evangelho. O termo grego aqui para sentimento nesse texto também pode significar sábio e entendido. Ou seja, Paulo está pedindo para a igreja ter a mesma compreensão, o mesmo sentimento que Jesus tinha na sua missão. Agora, compreensão e entendimento do quê? Do que nós estamos falando ou do que Paulo está falando? O que Paulo está dizendo é que não é possível, gente, ser servo de Jesus sem amor. Por isso que no capítulo de número 2, entre os versos de número 1 e o verso de número 4, Paulo pede para que os irmãos da igreja em Filipos abandonem o sentimento de vanglória, de partidarismos, de individualismos. Paulo diz para não fazerem absolutamente nada pensando em si mesmo. Porque o egoísmo, a individualidade, destrói a unidade. E o que sustenta, então, a unidade? O amor. Por isso que Paulo diz, tenham o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E que sentimento é este? Filipenses 2, do verso 6 ao 8, diz que, sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, se tornando servo, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Este é o sentimento que a igreja de Jesus precisa ter. Abrir mão da sua individualidade para servir os irmãos, servir a comunidade. Por isso que na igreja de Jesus não tem espaços para mandatários. Não tem lugar para quem quer ser o maior, quem quer ser o primeiro. Porque onde há privilégios de alguns, não há unidade de todos. Se o nosso Mestre Jesus se esvaziou, se humilhou e se tornou servo de todos, quem procura exaltação fere a igreja de Cristo e fere o próprio Cristo. Por isso que o nosso sentimento e a nossa disposição deve ser o serviço a Deus e o serviço uns pelos outros. Igreja, gente, não é o lugar para buscarmos o suprimento das nossas carências. Igreja é o lugar para repartirmos as nossas virtudes. Eu vou repetir isso aqui para ficar gravado no seu coração. A igreja não é um lugar para buscarmos suprimentos para as nossas carências. Igreja é o lugar para repartirmos as nossas virtudes. Por isso que o nosso Senhor Jesus repartiu conosco a sua virtude, a vida eterna. E certamente, gente, esta é a mensagem central da santificação. Um Deus que convida os homens a imitarem o seu Filho Jesus Cristo. Só que ninguém passa a imitar a Cristo, ninguém passa a andar e viver como Cristo porque acha bonitinho. Ou por uma obrigação, eu tenho obrigação de ser como Jesus. Não, isto é uma metanoia, é uma mudança de entendimento. Por isso que Paulo vai usar a expressão, tende em vós o mesmo entendimento, sentimento de Jesus. É um novo sentimento provocado pelo Espírito Santo no coração humano. Porque vai além da racionalidade humana, gente. Porque Paulo usa aqui o exemplo, por exemplo, da crucificação, a entrega sacrificial de Jesus por nós. Aí Paulo vai dizer, tenho esse sentimento. Paulo vai dizer para a igreja, façam o mesmo. Aliás, o próprio Jesus disse isso para os seus discípulos. Vocês lembram quando ele disse, quem quiser andar comigo precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Este é o sentimento que a igreja precisa ter. Carregar a sua cruz para honrar a Deus e abençoar os irmãos. E isto não é uma má notícia. Esta é a boa notícia do Evangelho.
Porque quando Paulo fala sobre renúncia, sobre esvaziamento, sobre serviço sacrificial pela comunidade, pelo outro, Paulo também faz questão de lembrar que quem vive como Cristo também recebe a recompensa de Cristo. Dos versos de número 9 a 11, Paulo diz que Deus exaltou a Cristo depois da sua entrega. Cristo cumpre a missão, Cristo se entrega em favor do outro e Deus o exalta depois da missão. Só que o problema desta geração, o problema da igreja moderna, é que os crentes querem exaltação sem cruz, quer recompensa sem cumprir a missão. O fato de Cristo ter morrido em nosso lugar, gente, não anula a nossa responsabilidade de servi-lo em todo lugar. Quando cumprimos a missão de Jesus, recebemos também a exaltação de Jesus. E onde está a exaltação? No indivíduo? Eu sou exaltado? Não. A exaltação está no corpo, na igreja de Jesus. Este é o privilégio de ser igreja, gente. Por isso que fazemos parte da igreja de Jesus. Todos servem uns aos outros na missão, só que todos também são exaltados e celebram a exaltação juntos também. Por isso que eu sempre digo que uma espiritualidade saudável não é aquela que busca honras para si, mas sim aquela que se alegra quando Cristo é honrado. Vocês lembram quando Paulo disse no capítulo 1 que se regozijava só do fato de saber que a sua vida servia para o progresso do evangelho? Paulo está preso, mas feliz que Deus está sendo honrado. E se Deus está sendo honrado, eu também sou honrado. Este é o sentimento de Cristo Jesus. Quando Deus é honrado, eu também me sinto honrado. E isso significa, sabe o quê? Viver para a glória de Deus. Quando eu falo, eu vivo para a glória de Deus, eu estou dizendo que estando em momentos de alegria ou de tristezas, de vitórias ou derrotas, o que de fato importa é que Cristo seja honrado. E se Ele é honrado, eu vivo para a glória de Deus. E o que é importante nós considerarmos é que esta vida de renúncias, de negar a si mesmo, de viver humildemente, de servir a comunidade de Jesus, não é uma atitude que precisa acontecer da noite para o dia. Ter o sentimento e a disposição de Jesus no reino dele é um caminho, é uma trajetória a se seguir. E Paulo afirma isso em Filipenses 2,12, quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Desenvolver a salvação significa desenvolver a humanidade de Cristo Jesus em mim. Então, depois que Paulo diz, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele também vai dizer, desenvolva a vossa salvação. Viver como Cristo, andar como Cristo, pensar como Cristo é um desenvolvimento, gente. É uma caminhada, vai amadurecendo conforme vamos caminhando com Cristo e servindo as pessoas. A salvação vai sendo desenvolvida em nós quando nós estamos no exercício da missão. Então salvação não é levantar a mão e dizer eu aceito Jesus. Salvação é caminhar com Cristo e reproduzir no mundo o amor de Deus. Então não tenha pressa. Você pode estar desanimado porque você não consegue cumprir toda a lei de Deus. Ah, pastor, eu não consigo servir como a Bíblia diz para servir. Eu me sinto fraco ou fraca. O convite do Evangelho para nós é: vá caminhando em oração. Vai servindo os irmãos como você puder. Vai renunciando aos poucos os seus desejos. Vai lendo as Escrituras. Comece devagar, mas comece. Dê o primeiro passo. Porque se houver o desenvolvimento,
haverá também crescimento. Gente, não há mais tempo para dizermos não tenho tempo. O Evangelho nos diz: desenvolvam-se. Não aceite mais esta improdutividade espiritual. Você pode mais do que isso. Pensar que é salvo sem desenvolver a salvação é ilusão religiosa. Claro que nós não fazemos nada para sermos salvos, mas a salvação é revelada naquilo que fazemos, no nosso desenvolvimento na comunidade. Então, assim como disse Tiago que fé sem obras é morta, a salvação sem o desenvolvimento no nosso interior, na realidade, é perdição. O convite do Evangelho é para que a nossa espiritualidade seja menos religiosa e mais cristológica. E isto quer dizer que Cristo molda a partir de agora a minha fé. Cristo agora é a direção para o nosso caminho. Cristo agora é a essência do nosso amor. Cristo Jesus é o exemplo do nosso serviço. Cristo é o exemplo do nosso sentimento. E quando isso acontece, nós vamos nos tornando santo como o nosso Deus é santo. Aí oramos com verdade: santificado seja o teu nome. Porque o nome de Cristo é santificado no desenvolvimento do nosso amor por Deus e pelo próximo. Portanto, este deve ser o nosso sentimento, o nosso entendimento. De que se Cristo não for reproduzido em nossas ações, seremos envergonhados pelos nossos pecados. Mas se Cristo for a razão da nossa vida, se Cristo for o entendimento e o impulsionar do nosso comportamento nessa vida, seremos exaltados também por Cristo Jesus no seu corpo, no fortalecimento da comunhão. Então, diga isso todos os dias para si mesmo. Preciso ter em mim o mesmo sentimento, a mesma disposição, o mesmo entendimento sobre o reino que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor.